tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua roupa, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, ficaria curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos disseram-lhe: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, veio, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5, 27 ao 34. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um devocional da Dor ao Milagre, da pastora Fabiola Mello. E é uma alegria enorme para mim estar aqui gravando mais esse devocional. Então já comenta aí o que o Senhor tem falado com você, compartilha, curte esse vídeo, manda mais para mais alguém. Esse é um canal da nossa família para abençoar a sua família. Amém? Vamos lá? O tema de hoje é: qual voz você tem ouvido? Vamos lá. Essa história me impacta porque é exemplo, ainda para os nossos dias, de uma mulher ousada. E ousar sonhar, ousar sair da zona de conforto é um tanto quanto desafiador. Talvez você esteja esperando que Deus te chacoalhe de alguma forma para que você possa fazer algo que nunca fez. E eu entendo se você é essa pessoa. Afinal, sempre foi extremamente desafiador para mim ter que falar em público. Tamo junto. Pregar em várias igrejas. A minha infância inteira eu sempre fui uma criança muito tímida, reservada, o que não combina em nada com o meu trabalho como digital influencer. No entanto, hoje posso ousar, porque lá atrás eu entendi que maior do que a maneira como eu me enxergava, maior que as minhas limitações, era aquilo que Deus enxergava em mim. Talvez você se enxergue pela lente da timidez, da limitação e até da incapacidade em alguma área da sua vida. Mas se você ousar se enxergar através dos olhos do Pai, você vai viver coisas que você nunca viveu. Vai andar por lugares onde você nunca andou. Vai sentar em mesas onde você nunca sentou. Porque não é sobre você, mas é sobre um Deus todo-poderoso que opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Às vezes nós nos agarramos a pensamentos de que eu não sou forte, eu não sou boa o suficiente. Mas a verdade de Deus é que isso não combina comigo e não precisa combinar com a forma como você se enxerga. Se você não consegue se enxergar da forma como o Senhor te enxerga, você pode correr para os seus pés e, em oração, pedir que Ele te faça se enxergar com os olhos dele. Peça para que Ele abra os seus olhos espirituais, que você não se atenha às suas limitações e que essas travas e amarras não te impeçam de viver a plenitude dos planos e propósitos dele. Aquela mulher estava diante de muitos questionamentos. Foram 12 anos sofrendo de hemorragia. Era um ciclo menstrual interminável. Imagine estar refém por tanto tempo de um fluxo constante de sangue, sem contar na discriminação sofrida por ela numa época em que certas doenças eram consideradas maldições. Então pessoas como os leprosos, cegos, aleijados eram afastados e viviam às margens da sociedade. E era nessa realidade que aquela mulher estava inserida. Imagine que a partir do momento em que ela obteve o diagnóstico, teve de se afastar de sua família, amigos, do seu convívio natural. Haviam muitas vozes a respeito de quem aquela mulher era. Vozes que diziam que ela poderia ou não fazer. Mas após 12 anos de sofrimento, quando ouviu falar de Jesus, ela simplesmente rompeu com todas as suas limitações e foi na direção do Pai. Ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. As pessoas diziam: você não pode tocar, você não pode fazer isso. Mas em algum momento ela rompe com a mentalidade e entende que não está em uma circunstância comum, mas diante de alguém que poderia mudar completamente o seu destino. Não importava mais o que a multidão falaria sobre ela. Ela tocaria nas vestes daquele que mudaria o seu diagnóstico. E hoje não é diferente conosco. Todos os dias temos diante de nós o caminho de rompermos com nossas limitações e temores, ou permanecermos no lugar em que estamos. Você pode romper com aquilo que te separa do plano e do propósito de Deus, e então verá que dele sairá poder capaz de transformar a sua vida. Amém. Muito forte, hein? Vamos lá. Perdão, alinhando o coração. 1. Que vozes têm dominado seus pensamentos e influenciado suas decisões? São vozes de limitação e medo ou são vozes que encorajam e inspiram a fé? Eu acredito que as vozes que têm me
motivado, né, me dominado, é a voz do Espírito Santo, de fato. Antigamente, eu acho que eu não colocava tanto diante de Deus decisões, ou tomada de decisões, vamos falar assim. E hoje em dia, eu já falei em devocionais anteriores, mas hoje em dia eu coloco muito diante do Senhor e eu espero ficar atenta à voz dele, né? Busco estar atenta à voz dele. Confesso que às vezes as vozes que vêm no meu pensamento, dependendo da situação, às vezes é uma voz de limitação, dependendo da situação, né? Uma voz tipo assim, será? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Mas eu sou tão pequena, né? Eu não consigo fazer tal coisa, mas eu esqueço que aquele que me chamou, a capacidade que nós temos não é nossa, vem do Senhor, então. E aí eu vou alimentando a minha fé com isso, sabe? Que o Senhor ele vai me capacitar, o Senhor vai me auxiliar. Mas às vezes vem uma voz de medo também, né? Principalmente quando nós vamos viver o novo na nossa vida, em qualquer área. Eu acredito que a gente entendeu a voz do Senhor, a gente está indo diante da promessa dele. Nós estamos debaixo da tua palavra, igual a gente falou nos devocionais antigos, mas às vezes vem aquela voz do medo. Será que você fez certo? Então, isso vai passando às vezes na minha cabeça. Mas eu já repreendo logo na hora e falo, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. Se era pra mim ter feito isso, Senhor, porque foi a tua vontade, Senhor, me deu discernimento pra entender que era a tua vontade. Então acalma o meu coração. 2. Em que áreas da sua vida você precisa romper com as vozes que limitam e ousar confiar na voz de Deus, que traz cura, esperança e transformação? Eu acho que é na minha área. Não seria. Eu não sei se a palavra seria na minha área pessoal, mas assim. E seria igual a que ela falou, essa vergonha de falar em público. Às vezes eu tenho muita vergonha de falar em público, muita vergonha de pegar o microfone. Isso tem melhorado bastante. Mas porque eu me coloquei à disposição do Senhor e falei, Senhor, eu quero ser usada, mas eu preciso parar com essa vergonha, eu preciso não ter mais essa vergonha, né? E aí o Senhor foi trabalhando isso no meu coração. Não foi de um dia, da noite para o dia. Não, está sendo um processo. Então eu acho que seria essa área, não sei se é uma área pessoal, posso dizer, tipo uma área pessoal, sabe? Que uma área ministerial. Mas em geral, entendeu? Seja em ambiente de trabalho, seja em ambientes com amigos, conhecidos, que eu tenho que me aproximar, eu sinto ainda um pouco dessa dificuldade, assim, sabe? De confiar que eu sou capaz. Então, acho que isso me falta um pouquinho. Entender que as palavras que o Senhor já declara na minha vida, sabe? Que Ele traz cura, esperança, transformação. Nós sabemos, eu sei que Ele é tudo isso, mas ao mesmo tempo, quando às vezes eu me vejo ali meio perdida, vamos dizer assim, vozes vão entrando no meu pensamento, onde tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não tenho autoridade para falar sobre tal assunto, ou eu não tenho capacidade, quem sou eu, sabe? Então aí eu fico me questionando, mas estou trabalhando isso no meu interior aqui, em oração também, pro Senhor mudar isso. Mas aí, coloca aí em que área da sua vida você acredita que precisa romper com as vozes que limitam e ousar confiar na voz de Deus, que traz cura, esperança e transformação. Fala aqui embaixo. Orando a palavra. Versículo para meditação. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. Isso aqui, para mim, fecha muito bem hoje, nossa quinta-feira, porque muitas das vezes nós queremos algo e às vezes não vai ser nem tão bom. E o Senhor já sabe o que é perfeito para nós. Então, que nós possamos entender quem nós estamos ouvindo, né? Se nós estamos ouvindo ao Senhor, então que a gente tenha discernimento para entender exatamente o que Ele está falando conosco, sabe? E que a gente possa discernir a voz do Senhor, das vozes de medo, apavoro, desespero, desesperança, sabe? Que a gente possa discernir de fato e entender que a voz dele a presença dele nos traz paz, nos traz alegria, enfim, nos traz tudo que a gente precisa, né? E que se em algum momento a gente ainda continue, né, escutando essas vozes, eu digo por mim mesmo, porque nós somos seres humanos, né? A gente fala que vai mudar, a gente até muda, às vezes por um dia, depois chega no outro dia a gente tá com medo de novo. E está tudo bem, né?
mas nós temos que sempre nos lembrar que o verdadeiro amor lança fora o medo, que o Senhor está conosco, então que a gente possa ir falando isso para nossa mente, sabe? Igual essa mulher do fluxo de sangue. As pessoas controlavam a vida dela. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ficar lá. E ela tomou uma posição, ela se posicionou. Mas para ela se posicionar, ela teve uma renovação de mente. Ela entendeu quem estava passando. E ela falou: eu não quero mais essa vida. E ele vai. E se eu tocar, se eu tão somente tocá-lo, eu vou ser curada. Ela já tomou posse da cura dela antes de tocá-lo. Então, muitas das vezes falta isso em nós, né? Tomar posse da nossa cura, da nossa transformação, antes mesmo de orar, sabe? Nós temos que ter a fé dessa mulher. E a gente tem que se posicionar diante disso, mudar a nossa mentalidade, ter uma renovação de mentalidade, para a gente entender essa voz e falar: o medo já não me controla mais, a incapacidade já não me controla mais. Se essa voz da incapacidade está falando aqui que eu sou incapaz, que eu sou isso, que eu sou insegura, vocês não me controlam mais. Agora aqui, o que de fato me controla é a voz do Senhor, é a voz daquilo, é aquilo que Ele me chama, né? É aquilo que Ele sabe que eu sou e Ele vai me mostrar todos os dias. Então que a nossa oração seja essa, que o Senhor venha nos mostrar todos os dias, venha nos relembrar quem somos nós para Ele, porque Ele nos relembra isso todos os dias, que nós somos amados, que nós somos especiais, que nós somos feitos de uma forma perfeita, admirável, antes mesmo, sabe, de tudo, Ele nos formou, então Ele conhece o íntimo do nosso ser, então que a gente possa relembrar todos os dias isso, e esquecer as outras vozes, amém? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, e nós nos vemos amanhã, tchau!